Bem-vindos ao primeiro episódio do Coffee Cast Café com a Lu. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje nós temos aqui o nosso primeiro convidado, mas antes de eu apresentar ele, gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto do Coffee Cast, do Café com a Lu. Surgiu no coração de Deus. Eu já estive sentado em várias mesas com várias pessoas e sempre assuntos muito edificantes surgiram nesses cafés. E um dia surgiu a pergunta: por que mais pessoas não participarem dessa mesa também, que tem sido tão edificante, tão importante, tão relevante para nós? E assim surgiu o Café com a Lu. Quero agradecer primeiro a Deus, agradecer a Ellen, amiga, minha produtora maravilhosa, estou olhando para ela agora. Linda, perfeita. E agradecer também ao nosso primeiro convidado, que é nada mais, nada menos que Pastor Leomar Júnior. Bem-vindo, pastor! Obrigado. Uma satisfação estar aqui com você. Palmas, por favor. Obrigada. Satisfação estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. Pastor, a mesa é um ambiente tão importante, eu vejo isso, né? Onde surgem, muitas vezes, ministérios, surgem conversas, surgem ideias, existe cura também na mesa, em momentos ali que nós estamos conversando. E eu vejo isso na palavra de Deus. Nós temos muitos momentos em que é falado a respeito da mesa. O Senhor falando ali em Êxodo 25, 23, farás uma mesa, o próprio Deus dando o modelo da mesa ali para Moisés. Então, é uma ideia divina e eu sou muito grata a Deus pela vida do Senhor por estar aqui. E para nós iniciarmos, tem um versículo que o Senhor Jesus ele fala: eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. O Senhor Jesus nos entregou o reino e hoje nós vivemos o reino dele já nessa terra. Não é verdade, pastor? Sim. Não é só lá na eternidade, quando nós formos para lá, mas o reino de Deus já inicia aqui. Pastor Leomar Júnior, pessoal, quem é ele? Filho de Deus. Eu fiz uma lista. E aí ele falou que eu podia ser eu mesma, a gente. Então assim, vamos lá. A Ellen disse e Deus também disse. Ainda bem que você não me disse que tá nessa lista aí antes de começar. Não, mas assim, tudo coisa boa, tudo então coisa vai. fina. Ah, ainda bem. Não, tudo legal, ó. Filho de Deus, esposo da Larissa Delfino, pai da Luísa, do Benjamin e do Noah, meu pastor, e pastor da Igreja Comunhão Cristã Aba de Itapeva, e também coach. E é isso que nós queremos trazer aqui, pastor. Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Ivo II, lá em Curitiba, que ele pregou no aniversário da igreja, e ele falou que teve um momento que ele entrou meio que numa crise existencial ali. Assim que ele, recebeu Jesus, ele pensou em largar tudo para ser pastor. Nós sabemos que existem pessoas que têm realmente, esse chamado, larga, tipo assim, tudo mesmo e vai viver ali daquela forma. Mas alguém chegou para ele e falou, viu, não existe o secular depois que você aceita Jesus, que você recebe. Tudo na sua vida é do reino de Deus. Então, se você tem um trabalho, que o pessoal geralmente conhece como secular, aquilo ali também glorifica Deus. Então, você não deixa aquilo para fazer isso. Você une tudo e você passa a viver o reino de Deus em tudo que você faz, né? E o senhor concorda com isso? Partilha dessa mesma opinião? Eu concordo dentro de um propósito. Sim. Eu vejo que nós somos um propósito de Deus para a nossa geração. Isso. Uma resposta de Deus para a nossa geração. Então, eu acredito que não vale a pena eu trabalhar, eu investir o meu tempo com qualquer tipo de trabalho que esteja fora do meu propósito. Sim. De repente, só pelo dinheiro. Agora, se o que eu estou fazendo dentro da igreja ou fora da igreja colabora para o meu propósito, para a minha geração, eu acredito que não tenha limites. Não tem limite de espaço, não tem limite de instituição, de CNPJ. Você é livre para ser o que você é, para abençoar a sua geração. Perfeito. Maravilhoso. Antes da nossa primeira pergunta aqui, para a gente dar continuidade, vamos fazer um café, pastor, porque Vamos. Café com a Lu, pelo amor de Deus. Pastor, enquanto eu vou aqui colocando, conta para nós, por favor, como que o senhor iniciou isso do treinamento, do coach, como que foi? Foi um chamado. Eu estava em um retiro, por isso que sempre falamos, que não dá para perder retiro, né? Sim. Em retiro, muitas coisas acontecem. Eu estava em um retiro, ouvindo uma mensagem do pastor Pio, e aí logo após a mensagem do momento de oração, eu senti claramente Deus falar comigo, me instruindo a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E eu saí de lá, eu lembro que depois, no beliche, no quarto escuro, quase dormindo, eu falei para o irmão que estava comigo do lado lá, no mesmo quarto, eu falei para ele assim, Deus falou comigo, eu vou fazer uma pós-graduação quando voltar para casa.
Uau. Dei pós-graduação do quê? Em gestão de pessoas. E dormi. Cheguei em casa, na segunda-feira, fui fazer uma pesquisa na internet, uma pós-graduação. E na época eu não tinha dinheiro, não tinha condições de fazer aquela pós-graduação, porque era mais de 20 mil reais. Uau. E na época não sobrava nada. Eu ganhava 3 mil reais da igreja na época, e com filho pequeno e tal, não dava para fazer uma pós-graduação, pagar esse valor, né? E eu lembro que desisti da ideia. Eu pensei assim, não foi Deus que falou comigo, bobagem, né? E continuei minha vida. Depois de uns 15 dias, ele falou de novo comigo. E aí? Quando você vai começar a sua pós-graduação? E aquilo me deu uma aflição, assim, e eu fui falar com alguns irmãos da igreja. Eu vi que na pós-graduação eu ia aprender muita coisa para aplicar com funcionários nas empresas. E eu decidi perguntar para eles se, de repente, eles me ajudavam a pagar e eu poderia servi-los gratuitamente na empresa. Antes de conversar com eles, Deus falou comigo de novo e disse assim, não faça isso. Eles vão escravizar você. Meu Deus. Eu pago para você, faça. E aí eu lembro que eu fiz 36 cheques e mandei pelo correio para pagar o curso. Deus. E, de fato, Deus pagou para mim, porque eu não paguei nenhum cheque daquele. Meu Todos Deus. aqueles cheques foram pagos com o trabalho, não foi pago com o orçamento que eu sim, tinha. Porque logo depois que eu terminei a minha formação lá, e depois fiz muitas outras, né? Eu gastei muito mais do que aqueles 36 cheques e para fazer todas essas formações. E eu lembro que logo na segunda-feira, quando eu voltei, eu já comecei a atender. E eu me ofereci lá para atender um empresário gratuitamente. E ele não quis fazer de graça, ele quis me pagar. E de lá para cá, já faz 12 anos, eu nunca fiquei sem trabalhar, nunca fiquei sem atuar nas empresas ou atendendo individualmente. A minha esposa, essa semana, disse, ainda bem que um dia você decidiu começar a fazer esse negócio, porque a nossa vida melhorou muito depois que você começou a fazer esse trabalho, né, nas empresas. Mas, mais do que isso, de fato, nesses 12 anos, muita gente fora da igreja foi abençoada. Uau. Meu Deus, vivendo ali fora das quatro paredes. É o sal saindo do saleiro. Exatamente, é o sal fora do saleiro. O sal fora do saleiro. Eu pratico isso hoje. Glória a Deus, que bênção, pastor. Meu Deus, realmente um milagre da parte de Deus. E dentro dessa... Depois que o senhor se formou, né, tem atendido, tem alguma experiência assim que foi bem marcante para o senhor? Eu acredito que teve muitas, mas assim algo que vem à mente do senhor assim que tenha abençoado uma pessoa, Sim, ou ela tenha mudado de vida? Várias. Mas o que me vem agora à memória é uma mais recente que de fato assim mexeu muito comigo o testemunho, porque eu fui atender uma pessoa. As duas pessoas foi na mesma empresa. As que mais me marcaram foi na mesma empresa, no Bar São Paulo. Conhece? Conheço! Os dois testemunhos mais fortes foi na mesma empresa. Desses dois testemunhos, a última agora foi que a pessoa começou a chorar na minha frente, dizendo que não tinha vontade de viver. Uau. E ela não tinha motivação para trabalhar, não tinha... Ela fazia aquilo no automático. Já tinha sido uma empresária e não tinha mais motivação para viver porque havia perdido um filho de 18 anos em um acidente de moto. Uau. E ali, diante daquela situação, é como eu sempre faço, enquanto a pessoa está falando, quanto mais difícil a situação, mais eu oro assim, Espírito Santo, agora, o que falar, o que dizer numa situação como essa? E sem pensar, me veio a resposta. E eu disse assim para ela, você foi uma privilegiada e você deve agradecer a Deus por ter vivido com uma pessoa maravilhosa por 18 anos. Você deve ser grata a Deus por ter tido o privilégio de ser mãe dessa pessoa. Você viveu uma história linda com ela. Você, infelizmente, não conseguiu mais dar continuidade nessa história, mas você teve o privilégio, um presente, de viver 18 anos com essa pessoa. E ali ela chorou, tal, me agradeceu, a gente terminou nossa conversa, fomos embora, mas o que mais me chamou a atenção foi uma semana depois, eu voltar na empresa, e ela estar totalmente diferente. Já estava maquiada, com o cabelo arrumado. E ela me disse assim, eu tenho um testemunho para te contar. Depois que da nossa conversa, eu fui no salão. Cortei meu cabelo. Meu Deus. Fiz minha maquiagem. Eu cheguei em casa feliz. O meu pai perguntou para mim o que tinha acontecido. Eu falei que tinha sido liberta. Uau. E aí meu pai perguntou por quê. Eu contei para ele e eu saí daqui grata por ter vivido 18 anos com meu filho. Meu Deus. Eu estava já quase 5 anos de luto.
Aliás, Deus. 2 anos, 3 anos de luto, e eu fui liberta. E aí, até hoje, ela me encontra, ela repete isso e fala o quanto ela foi abençoada. Ela já me indicou várias pessoas. Hoje ela já nem está mais lá no Bar São Paulo, ela já está em outra empresa. Ela já me indicou pessoas, porque ela fala de mim para um monte de gente, porque foi ali um toque assim, de Deus na vida dela, né? E a outra pessoa, no mesmo lugar, eu nem estava trabalhando, atuando lá, mas o Emerson, o dono do bar, um dia me falou, você pode passar aqui e conversar com uma menina tal, que ela é muito boa, uma excelente cozinheira, mas está passando por muita dificuldade na vida. Ah, sim, já passo aí. E sentei com ela, ela na época tinha 3 filhos e estava bem revoltada com a vida e reclamando muito dos filhos e tal. E aí eu fiz assim, eu também ali na hora, sem saber muito o que dizer, eu falei para ela, eu posso fazer uma oração? E ela, pode? Eu, tá bom, então eu vou orar para Deus levar os teus filhos. Porque os seus filhos estão incomodando muito você, te perturbando, e vamos orar para Deus levar eles e resolve os teus problemas. Meu Deus. E aí ela regalou o olho assim e falou, não, acho que você não está me entendendo, não é isso que eu quero. Tal. Não, é isso que você quer. Porque você não tem gratidão pelos teus filhos, eles só atrapalham a sua vida, você só reclama deles. Então vamos acabar já com esse negócio. E aí ela disse para não fazer isso, mas mexeu muito com ela ali. Acabamos nossa conversa ali, eu orei por ela, tal, foi embora. Aí uns 2 anos depois, aí sim eu atuando lá na empresa, trabalhando na empresa, ela veio falar comigo e disse assim, você lembra de mim? Eu falei, lembro sim, claro que eu lembro. Ela falou, eu vim aqui só para te dar um testemunho, só para te agradecer, porque nós conversamos por 30 minutos há 2 anos atrás e a minha vida foi transformada naqueles 30 minutos. Meu Deus. Falei, o quê? Como assim? Por que foi transformado? Eu falo, tem gente que me ouve há 10 anos e continua com a mesma vida. Desgraçada, miserável. 10 anos com a mesma vida, não muda de vida. E agora, com 30 minutos, sua vida foi transformada. Eu quero saber por quê. Não, que se queria orar para Deus matar meus filhos. Eu falei, sério que eu fiz isso? Eu não lembro disso. Você fez isso. Você fez isso e eu cheguei em casa com gratidão, abracei meus filhos e todo dia eu faço isso, nunca mais reclamei deles. E quando eu ouço uma pessoa reclamando dos filhos, eu falo a mesma coisa que você me falou. Ore para Deus levar eles então, já que está te incomodando tanto, né? A pessoa pergunta, com quem você aprendeu? Ela é Mar Júnior. Fiz uma discípula e ela assim, daí ela falou assim, agora eu tenho, inclusive me casei, agora estou com outro filho, agora tenho 4 filhos e sou grato pela vida deles e tal. Então, sabe? Uau. Umas coisas assim simples, às vezes que você fala. Agora, se eu estivesse só dentro da igreja, né? Muitos estão lá 10 anos me ouvindo e até hoje estão com a mesma vida, e porque o sal dentro do saleiro não tem muito efeito, mas daí lá fora, às vezes o que você fala dentro da igreja a pessoa não valoriza tanto, mas quando você fala com uma pessoa sedenta lá fora, qualquer água que você dá, assim, um pouquinho de água fresca para ela, muda a vida dela para sempre. Glória a Deus. Meu Deus. Uau. Que testemunho. A senhora aceita comer alguma coisa? Vamos para a parte de comer, gente. Eu vou tomar um pouquinho desse café então, aqui, tá, viu? É maravilhoso, pastor. Meu Deus. Já experimentei antes de nós começarmos ali o biscoitinho da sua avó. Minha avó, gente. Biscoito de Goiás. De Goiás. Feito pela minha mãe, Helena. Um beijo, mãe. Enquanto o senhor come... Que lindo esse nome de protagonista de novela. É verdade. O senhor sabe que a minha mãe, ela é conhecida como prenda. Porque ela é muito prendada. Então, as pessoas que a conhecem lá de Goiás sempre chamam ela de prenda. Tanto que se você falar Helena, ninguém conhece minha mãe. Mas se você falar prenda, é a de Goiás. A sua segunda convidada aqui, o nome da filha dela é Helena. É verdade! E com H. A minha mãe Deve ama ser por causa de Helena alguma novela, alguma coisa. É mesmo. E é linda. Minha segunda convidada é maravilhosa. O senhor comentando sobre isso, né? Do sal fora do saleiro. A gente já está quase caminhando pro finalmente. Olha que rápido, meu Deus! Mas eu li um livro de um autor chamado Oral Roberts. Espero que eu tenha falado certo. Olhei para a professora de inglês, gente, que tá aqui do lado. Mas ele escreveu um livro chamado Ainda Fazendo o Impossível. E ele é o fundador de uma universidade, Oral Roberts, lá em, acho que é Tulsa. Lá nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos. E ele, assim, ele chegou no terreno da universidade que Deus falou que era para ele fazer, não tinha nada. Ele não tinha um real no bolso, não tinha nada. E pela fé ele falou, não, aqui vai ser tal coisa, ali vai ser tal coisa. E até lá nessa universidade tem uma estátua muito famosa que chama As Mãos que Oram, que são 2 mãos assim.
E nesse livro ele conta que as pessoas perguntaram para ele, viu, Oron, mas vai ser só de teologia essa universidade? Ele falou, não. Eu não sei exatamente quais cursos que tem lá, né? Mas vamos colocar aí, administração, fisioterapia, direito, né? Esses cursos. E ele falou, mas por que não só teologia? Porque ele falou assim, ó, tem lugares que o teólogo, o pastor, o cristão, ele não entra com esse título. Mas o advogado que é cristão, ele entra porque ele é advogado. E a hora que ele entra lá, o reino de Deus também entra. Então é como se fosse assim um disfarce. Então a profissão daquela pessoa nada mais é do que um disfarce do reino de Deus para acessar lugares onde declaradamente cristão, talvez ele não entraria. Mas ali como um profissional, que daí tem os princípios do reino de Deus, daí lá eles aprendem os princípios do reino de Deus, eles entram nesses lugares e assim o evangelho vai sendo disseminado. Então é assim algo fantástico. Eu vejo isso nos cristãos, né? O senhor não é um coach que é cristão. O senhor é um filho de Deus, que tem isso por profissão também, que leva o reino de Deus. Então isso é algo assim que é fantástico, é algo que é maravilhoso, que é divino. Né? E indo já, gente, para o nosso final. Ai, meu Deus do céu, é muito rápido. Quem foi que disse para você fazer 25 minutos só? A Ellen. Tem coisa que você não tem que dar ouvidos. A produtora. A produtora. Gente, essa voz que vocês ouvem de vez em quando é a Ellen, maravilhosa, linda, perfeita, filha de Deus, produtora. Outra coisa, gente, aqui. O pastor Júnior, além de pastor, de coach, de pai, de marido, de homem de Deus, ele também é escritor. Ele lançou esse livro, foi no ano passado, né? Autor. Autor. Ele é autor. Como assim? Não falaremos sobre isso. Eu sou o autor do conteúdo. Aqui, tudo que está escrito aí foi eu que disse. Deixa eu por aqui melhor. Mas quem escreveu foi a Cibele. Verdade! Ela é escritora. escritora. Maravilhosa. Sim, muito obrigada. Ela que está do meu lado. Maravilhosa, linda, perfeita, digna. Ela que escreveu, ela que fez acontecer aí meu primeiro Que lindo. livro. Glória a Deus. Aqui, gente. Tem para vender no cantinho? Não, Da já Paz? acabou. Já acabou? Mas o Gustavo, ele já colocou, acho, em alguma plataforma aí, né, Gustavo? Ou vai colocar ainda, né? Legal. Digital? Plataforma Estamos, digital? Legal. Estamos estudando isso aí. Ótimo. Legal. Bom, então você que ainda não tem o seu livro vai ter que aguardar mais um pouquinho. Ou uma outra Para a tiragem, conferência, nós estamos escrevendo para lançar o Pare e Viva pela Graça. Uau! Meu Deus! Aí, no caso, pare de procurar o seu propósito. O propósito já está em você. Pare de procurar e viva-o. É isso aqui, ó. Essa é a ideia. É isso aqui, pessoal. E aí, o pela graça pare de se esforçar, de tentar agradar a Deus e viva de uma vez por todas pela graça. Sim, e tem algo aqui que eu quero só ler um pedacinho aqui para vocês. Produtora, se passar... Se você entendeu? Entendeu já, né? Entendeu. Você sabia que cada ser humano, ao vir ao mundo, ouve a voz divina? A mesma voz que ecoou na criação, proclamando, Leomar, seja. Cada indivíduo é iluminado por Deus e projetado para ser. Ao conhecer nossa essência, paramos com a exaustiva busca pelo que fazer e começamos a agir naturalmente a partir da consciência do nosso ser. Pastor, pelo amor de Deus, isso daqui, gente, é ouro, tá bom? O meu autografado, desculpa. É maravilhoso. Eu ainda não terminei de ler ele, mas assim, o que eu li já impactou a minha vida profundamente. Você lê nesse livro aí, você não lê livro nenhum sobre propósito. Verdade. É novo, não tem imitação de nada aí. E nessa parte do seja, um pouquinho antes... Revelação divina. Com certeza. Uma parte que o Senhor fala sobre ali, quando Deus fala, né? Haja luz. O mais próximo do original, na verdade, é luz seja, né? Manifeste-se. Que é a mesma coisa que o Senhor faz conosco, né? Leomar, seja. Leomar, manifeste-se. Brilhe mesmo. Às vezes a gente tem essa consciência, pessoal, tipo assim, eu não posso brilhar porque a luz é Jesus. É claro que a luz é Jesus. Mas Jesus, ele está em você. E lá em Mateus, se eu não estou enganada, ali está escrito, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Que eles vejam as suas boas obras, não para sua vanglória, não por causa de você, mas por causa de Jesus na sua vida. E, pastor, eu vi, antes de eu fazer a última pergunta, eu vi um videozinho fantástico. Cientistas, né, ali na parte da ciência, na hora da fecundação ali do óvulo, emite luz. Sim. Emite luz. Gente, pelo amor de Deus, é uma luz ali que é emitida. Eu creio que até nesse momento, que é o momento que o Senhor chama, né? Luana, seja. Luana, seja. Meu nome vem da palavra luz, gente, desculpa. Mas, Luana, seja.
E foi por um tempo como este também. Eu não nasci na época errada, o senhor não nasceu na época errada. Às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, eu queria ter nascido em tal época, porque assim, viu, pare com isso. Você nasceu na época certa, no tempo certo para brilhar e para ser quem você nasceu para ser nesse tempo. Pare e viva seu propósito. É isso aí. Pastor, estamos caminhando já para o final. Só comi um pedaço de bolo. Por isso foram 25 minutos, tudo planejado. Ok. E conte para nós, por gentileza, se dentro da profissão do senhor há uma palavra rema da parte de Deus. Palavra rema, pessoal, é uma palavra revelada. Algo que o senhor trouxe ao coração dele a respeito disso, ou para a vida, né, do senhor. Tem algo aqui que o senhor trouxe ao seu coração? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão de evangelizar, de pregar as boas novas. O evangelho, boas notícias. Eu nasci para falar de boas notícias. Eu digo que eu sou fofoqueiro de coisas boas. Né? Então, eu gosto de ser um propagador de boas novas. Isso. Falar das boas novas. Então, na igreja e fora da igreja, eu estou sempre falando de coisas boas. Jesus disse o seguinte, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Nós perdemos a luz quando paramos de ver o que é bom. É verdade. E aí nós começamos a ficar em trevas, deprimidos, angustiados. Então, coisas ruins acontecem o tempo todo e coisas boas também. Nós estamos em um mundo governado pelo príncipe deste mundo, que é o diabo, mas nós não somos dele, só estamos nele. Nós somos do reino da luz. Então, por isso existem na nossa vida coisas boas e coisas ruins. Se prestarmos atenção nas coisas boas, nas coisas do reino de Deus, na luz do evangelho, se enxergarmos essas coisas e falarmos delas, nosso corpo será iluminado. Ou seja, vamos iluminar por onde formos. Amém. Aonde estivermos, vamos iluminar. Amém. Com o brilho de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Aqui no nosso primeiro episódio. Glória a Deus pela vida do Senhor. E espero termos mais mesas como essa, com a presença do Senhor. Pelo amor de Deus, o senhor vem aqui para poder lançar o outro livro? Claro, com certeza. Amém. Obrigado, Maior Deus. privilégio. Gente, que privilégio é esse? Onde vocês têm esse privilégio? Nenhum lugar, só aqui no Café com a Lu. Me respeita. Respeita esse café que veio direto do coração de Deus. Obrigado, pastor Leomar. Permaneçam abençoados, pessoal. Ai, é verdade, gente. A minha produtora lembrando, o primeiro episódio. Tá ali, amiga. Pega ali para mim, por gentileza. É o primeiro aí de cima, eu acho. Temos um presente aqui para o nosso querido pastor Leomar. Que legal. Aqui para eternizar esse momento, eu vou ler para o senhor, tá? Pastor Leomar Júnior, você é uma voz influente para esta geração e foi preparado para um tempo como este. Por onde passa e em tudo que faz, você leva o reino de Deus. Muito obrigada por aceitar o convite para o Coffee Cast Café com a Lu e compartilhar com o mundo as maravilhas que o Senhor tenha realizado através de você e em você. Com imensa alegria e gratidão, Luana Bonfim. Muito aqui, obrigado. pastor, Que de lindo nada. isso. Muito bom. Que legal. Você está recebendo um apoio bem legal da sua produtora aí. Hein? Sim, com certeza. É maravilhosa. Muito bom. Tudo é maravilhoso nesse Parabéns. podcast. Parabéns. Obrigada, Parabéns pastor. pela iniciativa. Parabéns pela equipe. Parabéns, né, por preparar tudo isso. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus que vai Amém. abençoar muita gente. Amém. Parabéns. Com certeza vai chegar. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, pessoal do Coffee Cast Café com a Lu. Não percam o próximo episódio. Olha que maravilhoso. Vai ser uma bênção. Até mais. Tchau, tchau.